Olá, mais uma vez aqui você pode assistir parte 2, que é a aula sobre a família do autista. Aqui tem um grupo especial falando sobre essa questão da importância da família conhecer e saber como tratar se dentro do sistema familiar existe uma criança com autismo. Então tá aí para você, escute agora esse momento para que você aprenda e possa aplicar. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar aí o sininho, tá bom, gente? Vamos lá? Eu vou falar um pouquinho com base no texto que nós lemos, e de acordo com o que nós lemos aqui, é muito claro notar alguns pontos interessantes que o texto deixou de forma bem clara e bem resumida para nós. Porém, é necessário a gente lembrar que, por exemplo, a questão da inclusão ela não existia há muito tempo atrás. Então, desde a época da Grécia, havia um costume onde as crianças que nasciam com desabilidades, no caso, que nasciam com necessidades especiais, elas poderiam ser mortas pelos seus próprios pais, ou seja, seus pais poderiam matá-las, assim como em Roma, as crianças que nasciam com necessidades especiais, muitas não poderiam participar dos exércitos e muitas elas eram mortas pela sua própria família. Quando foi no período do cristianismo que começaram a ser apregoada a questão do amor ao próximo e cuidado ao próximo, que começou a combater essa prática de matar as crianças que nasciam com deficiência, ou nasciam com necessidades especiais. Então, por que é bom pontuar essa questão? Porque a gente vem caminhando há um longo tempo em questão de crianças que nascem com necessidades especiais. Então, hoje não é uma novidade, é algo que já existe há muito tempo, mas a forma como a gente lidar com isso hoje em dia é o que vai nos diferenciar do passado. Então o texto ele trata uma questão muito importante, que é a questão da estrutura. E eu acho que ele é o foco principal, não só desse texto que a gente estudou, mas como o foco principal da vida de todo ser humano. O ser humano, ele precisa de uma estrutura, e a estrutura está muito relacionada à organização. Para eu ser bem sucedido nos meus estudos, eu tenho que ser organizado. Para eu ser bem sucedido no meu lar, na minha igreja, no serviço social, em qualquer coisa que eu vou fazer, no trabalho que eu vou apresentar, tudo vai partir de um princípio de uma organização. Então, se uma família ela não tem a consciência de que tudo parte do princípio estrutural, de que tudo parte do princípio de uma organização, provavelmente a família ela vai ter uma deficiência no que diz lidar com as necessidades do seu filho, seja ele com necessidades especiais ou não. Então, o que a gente precisa compreender é esse ponto, que, por exemplo, não é só porque uma criança ela é uma criança que nasceu e ela tem autismo que ela vai produzir um desafio para sua família. Não, independente dela ser autista ou não, toda criança, toda mudança que ocorre numa família passa por uma etapa que é chamada de mudança. Então, a maior dificuldade das pessoas hoje em dia é compreender que tudo parte desse princípio. Então, se eu entro num relacionamento, eu tenho a consciência de que eu vou passar por um processo de mudança, que eu vou precisar mudar o meu jeito, eu vou precisar ser humilde, respeitar a opinião do meu companheiro. Então, tudo vai passar por esse processo, que é o processo da mudança. Então, quando o casal ele compreende esse processo da mudança, e aí eles decidem ter um filho, e aí eles vão compreender melhor que se passamos pelo processo da mudança e nos unimos como uma só carne, nós vamos passar por um processo de mudança por ter uma pessoa nova na nossa casa, por ter uma pessoa nova na nossa família. Então, independente da criança ela nascer com uma necessidade física ou não, com necessidades especiais ou não, a família tem que partir desse conhecimento. Tudo vai necessitar de uma mudança. Então, quando a família ela entende isso, nós vamos compreender que a família ela parte desse princípio da estrutura. Só que a realidade do profissional hoje em dia, não só em escolas públicas, eu, por exemplo, tenho 25 alunos e dou aula em escola particular, porém nenhum dos meus alunos tem alguma necessidade especial. Mas a gente vê que já as famílias de hoje em dia, sendo de escola pública, de escola particular, já tem uma deficiência emocional muito grande, porque as crianças elas chegam na escola extremamente carentes, elas chegam na escola com diversas necessidades e o professor ele tem que ir além daquilo que é pedagógico. Então ele vai suprindo aquilo que a criança precisa. Então, quando eu enxergo a criança não pela necessidade que ela tem, mas como uma criança em si, então o meu profissionalismo, a forma como eu vou atuar como profissional, ela muda em diversos aspectos.